A faxineira ouviu um grito no quarto e salvou a filha do milionário da babá cruel. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O grito agudo de uma criança cortou o silêncio da mansão luxuosa na Vila Olímpia. Rebeca Oliveira parou imediatamente de limpar o corredor de mármore quando ouviu o som desesperado vindo do quarto da pequena Olívia. Seu coração disparou. Algo estava muito errado. Por favor, não. Eu prometo que vou ser boa. A voz da menina de 4 anos chegava abafada pela porta fechada, seguida de um choro que fazia o estômago de Rebeca revirar. Sem pensar 2 vezes, a faxineira largou o pano e o borrifador no chão e correu até a porta. Quando a abriu com força, a cena que viu a deixou completamente paralisada por alguns segundos. Sabina, a babá, segurava o braço da pequena Olívia com tanta força que seus dedos deixavam marcas vermelhas na pele delicada da criança. A mão direita da mulher estava levantada, pronta para descer novamente sobre a menina indefesa. Você é uma criança terrível, não sabe fazer nada direito, Sabina gritava, os olhos cheios de raiva. Larga ela agora! Rebeca gritou, sua voz tremendo de indignação. Não vai tocar nem mais um dedo nessa menina. Sem hesitar, ela se jogou entre a babá e a criança, usando o cabo da vassoura que ainda segurava como uma barreira. Sabina soltou o braço de Olívia e se virou para Rebeca, os olhos brilhando de surpresa e depois de puro desprezo. A pequena Olívia correu para trás de Rebeca, agarrando-se às suas pernas, como se fosse sua única salvação. Quem você pensa que é para me dar ordens? Sabina falou baixo, mas sua voz carregava uma ameaça perigosa. Você é apenas uma faxineira, uma empregada que veio de uma comunidade. Rebeca manteve a vassoura firme entre elas, protegendo Olívia, que chorava baixinho atrás dela. Eu sou alguém que não vai ficar quieta vendo uma criança apanhar. Sabina riu, mas era um riso frio e cruel. Ela se aproximou de Rebeca, baixando a voz para um sussurro ameaçador. Escute bem, faxineira do Jardim Ângela, você não viu nada aqui hoje. Se abrir essa boca para meu tio, vai direto para a rua. Sabina cruzou os braços, exibindo o relógio caro no pulso. Acha mesmo que ele vai acreditar em quem? Em você, que limpa chão para sobreviver, ou em mim, que sou sangue do sangue dele? Rebeca sentiu a fúria crescer dentro do peito, mas forçou-se a manter a calma. Olívia precisava dela forte naquele momento, não impulsiva. A verdade sempre aparece, Sabina. Sempre, respondeu Rebeca. Que verdade? Sabina riu com desprezo. A verdade é que meu tio Marcelo mal olha para essa criança. Ele vive trancado no escritório ou viajando para fechar negócios. Eu que cuido de tudo aqui. Eu que mando nesta casa. Olívia estava tremendo. Seus olhos grandes e azuis estavam vermelhos de tanto chorar. E havia um roxo pequeno se formando no local onde Sabina havia apertado seu braço. Tia Beca, não vá embora, por favor. Olívia sussurrou, ainda agarrada às pernas de Rebeca. O coração de Rebeca se partiu ao ouvir o apelo da menina. Ela olhou para Sabina e depois abaixou os olhos para Olívia, que a olhava com tanto medo. Eu não vou deixar ninguém machucar você, querida. Rebeca disse suavemente para Olívia, enquanto seus olhos permaneciam fixos em Sabina. Ninguém. Sabina bufou de irritação e caminhou até a janela, fingindo se interessar pela vista do jardim. Você está se metendo onde não deve, Rebeca. Esta criança precisa de disciplina e eu sei muito bem como educar uma menina mimada. Mimada? Rebeca falou, ainda mantendo Olívia protegida atrás de suas pernas. Ela tem 4 anos. É uma bebê que perdeu a mãe e mal vê o pai. O que ela precisa é de carinho, não de pancada. Carinho não ensina limites, respondeu Sabina, virando-se de volta para elas. Meu tio me deu carta branca para educar ela como eu achar melhor. E se você interferir novamente, garanto que amanhã mesmo você estará procurando emprego. Eu não tenho medo de você, disse Rebeca finalmente. Sua voz firme, apesar do coração acelerado. Deveria ter. Porque agora você se tornou um problema para mim, e eu sei muito bem como resolver problemas.
Ela parou na porta e olhou para trás. Cuide do seu próprio trabalho, Rebeca, e esqueça o que viu aqui. Quando Sabina saiu do quarto batendo a porta, Rebeca se ajoelhou na frente de Olívia e segurou suas mãozinhas pequenas. Você está bem, meu amor? Olívia balançou a cabeça, ainda chorando baixinho. Ela disse que se eu contasse para o papai, ele ia ficar muito bravo comigo. O coração de Rebeca se partiu em pedaços. Aquela criança estava sendo manipulada além de agredida. Escute bem, Olívia. Você nunca fez nada de errado. E seu papai nunca ficaria bravo com você por contar a verdade. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, Rebeca sabia que enfrentaria uma batalha difícil. Sabina tinha razão sobre uma coisa. Marcelo Vasconcelos confiava completamente na sobrinha e mal prestava atenção na filha. Como uma simples faxineira poderia convencer um homem poderoso de que sua própria família estava machucando sua única filha? Longe dali, no topo de um dos prédios mais altos da Faria Lima, Marcelo Vasconcelos fechava mais um contrato que valia milhões de reais. Ele assinou os papéis com a mesma precisão com que fazia tudo na vida, mas seus olhos estavam vazios, como se sua alma tivesse partido junto com sua esposa há 2 anos. Parabéns, Marcelo, mais um negócio fechado, disse Roberto, seu sócio, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Obrigado, Marcelo respondeu sem nenhuma emoção, guardando os documentos na pasta executiva. Preciso ir embora mais cedo hoje. Roberto o observou com curiosidade. Nos últimos 2 anos, desde que a esposa de Marcelo havia morrido em um acidente de carro, seu amigo havia se transformado em uma máquina de trabalhar. Raramente saía para jantar ou se divertia como antes. Marcelo, você precisa relaxar um pouco. Quando foi a última vez que você fez algo diferente do trabalho? O trabalho é o que mantém tudo funcionando, respondeu Marcelo, colocando a pasta debaixo do braço. Tenho responsabilidades. Roberto o observou com preocupação. Você tem trabalhado demais. Quando foi a última vez que tirou férias com a Olívia? Marcelo parou de arrumar os papéis e olhou pela janela do escritório que dava vista para toda São Paulo. Ela está bem. Sabina cuida muito bem dela. Marcelo, você tem uma filha linda de 4 anos. Ela precisa do pai, não apenas de uma babá. Roberto insistiu, sentando na cadeira em frente à mesa do amigo. Marcelo começou a falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. É complicado, Roberto. Toda vez que olho para ela, eu vejo a Helena. É como se meu peito fosse rasgar ao meio. Roberto se inclinou para a frente. Entendo que seja difícil, mas a Olívia não tem culpa da morte da Helena. Ela precisa de você. Marcelo fechou a pasta com mais força do que necessário. Ela tem tudo o que precisa. Casa boa, escola particular, roupas, brinquedos. Não falta nada material. E carinho. E atenção do pai? Marcelo não respondeu. Pegou o paletó e saiu do escritório sem se despedir. 2 horas depois, ele chegou à mansão silenciosa. A casa estava impecável, como sempre. Rebeca havia terminado o trabalho e já tinha ido embora. Sabina estava assistindo televisão na sala. Tio, você chegou cedo hoje, Sabina disse, levantando do sofá. A Olívia já jantou e está no quarto dormindo. Está bem, Marcelo respondeu, afrouxando a gravata. Vou tomar um banho. Depois de trocar de roupa e tomar um banho rápido, ele fez algo que havia se tornado um ritual secreto e doloroso. Caminhou pelo corredor até a porta do quarto de Olívia e a abriu devagar, tomando cuidado para não fazer ruído. A menina estava dormindo, os cabelos loiros espalhados no travesseiro rosa. Sua respiração era suave e regular, e ela abraçava um ursinho de pelúcia que havia ganhado da mãe. Você é igual à sua mãe, ele sussurrou, sem tocar na menina. Igual demais. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto. Olívia se mexeu no sono e murmurou algo incompreensível. Marcelo quis estender a mão e acariciar o cabelo da filha, mas não conseguiu. A dor era intensa demais.
Papai te ama, ele disse baixinho. Desculpa, meu anjo. Eu sei que você precisa de mim, mas eu não consigo. Não consigo estar perto de você sem me lembrar dela. Ele ficou ali por mais alguns minutos, observando a respiração tranquila da filha. Era o momento mais próximo que conseguia chegar dela. Durante o dia, o trabalho o mantinha ocupado demais para pensar. Mas ali, naquele silêncio, a saudade da esposa e a culpa por não conseguir ser um pai presente o sufocavam. Marcelo saiu do quarto com o mesmo cuidado com que havia entrado e fechou a porta. Desceu para o escritório e se perdeu novamente nos papéis e planilhas que o ajudavam a esquecer que tinha uma filha que precisava desesperadamente dele. Se ele soubesse o que realmente acontecia durante suas longas ausências, talvez encontrasse forças para superar sua dor e se tornar o pai que Olívia tanto precisava. Na manhã seguinte, Rebeca chegou à mansão com o coração ainda pesado pelo que havia presenciado no dia anterior. Bom dia, Rebeca, cumprimentou Teresa, a cozinheira, quando ela entrou pela porta dos fundos. Bom dia, Teresa. Como está nossa princesinha hoje? Teresa baixou a voz e olhou em direção à escada que levava ao andar de cima. Quietinha demais, como sempre. Mal tocou no café da manhã. Sabina disse que ela está em uma fase difícil. Rebeca subiu direto para o quarto de Olívia para trocar a roupa de cama, como fazia todas as terças-feiras. Quando tirou a fronha do travesseiro, uma pequena mancha marrom escura chamou sua atenção. Era sangue seco. Rebeca sentiu o estômago revirar. Suas mãos começaram a tremer enquanto ela examinava a mancha mais de perto. Meu Deus! Ela sussurrou, segurando a fronha com cuidado. De repente, a mansão luxuosa desapareceu ao seu redor. Rebeca tinha apenas 8 anos novamente e estava no quartinho apertado da casa, no Jardim Ângela. O cheiro de mofo e umidade invadiu suas narinas. Ela podia ouvir a voz alcoolizada do padrasto gritando com sua mãe na cozinha. Mãe, por favor, não deixa ele me bater de novo. A pequena Rebeca havia implorado naquela noite distante, mostrando o nariz sangrando para a mãe que chorava na pia da cozinha. Rebeca, vai para o seu quarto e fica quietinha. Não mexe com ele quando ele está assim, a mãe havia respondido, sem coragem de enfrentar o marido violento. Rebeca balançou a cabeça, voltando ao presente. O cheiro de desinfetante da mansão substituiu o mofo de suas lembranças. Ela olhou novamente para a fronha manchada de sangue e sentiu uma raiva misturada com determinação crescer em seu peito. Nunca mais, ela disse baixinho para si mesma. Essa menina não vai passar pelo que eu passei. Olívia apareceu na porta do quarto ainda de pijama, os olhos inchados, como se tivesse chorado muito durante a noite. Bom dia, tia Beca, a menina disse com a voz fraca. Rebeca rapidamente dobrou a fronha manchada e a colocou na cesta de roupas para lavar. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Olívia baixou os olhos e balançou a cabeça que não. Tive pesadelo de novo. Rebeca se ajoelhou na frente da menina e segurou suas mãozinhas delicadas. Quer me contar sobre o pesadelo? Era sobre a Sabi. Ela estava gritando comigo e... Olívia parou de falar e olhou para a porta, com medo de que alguém estivesse ouvindo. A Sabina já saiu. Foi comprar algumas coisas para o almoço, Rebeca disse suavemente. Pode falar comigo, querida. No sonho, ela me machucava e ninguém vinha me ajudar. Nem o papai, Olívia confessou, as lágrimas começando a descer pelo rosto pequeno. Rebeca sentiu o coração se partir. Ela conhecia aquele sentimento de abandono, a sensação de que ninguém no mundo se importava o suficiente para protegê-la. Escute bem o que eu vou te dizer, Olívia. Você é uma criança boa, inteligente e que merece ser tratada com carinho. Não importa o que qualquer pessoa diga para você, isso nunca vai mudar. Mas a Sabi disse que eu sou difícil, que por isso meu papai não gosta de ficar comigo. Isso não é verdade. Rebeca teve que se controlar para não gritar. Seu papai te ama muito. Ele só está passando por um momento difícil porque sente saudade da sua mamãe. Então por que ele nunca brinca comigo?
Porque ele nunca me dá beijinho de boa noite. Rebeca não sabia como responder a essa pergunta sem mentir para a criança. A verdade era que Marcelo estava sendo um pai ausente, deixando a filha completamente vulnerável nas mãos de Sabina. Às vezes, os adultos ficam muito tristes e esquecem como demonstrar amor. Mas isso não significa que o amor não existe. Olívia abraçou Rebeca com força. Eu gosto muito de você, tia Beca. Você é boa comigo. Rebeca retribuiu o abraço, sentindo uma mistura de amor e proteção que ela nunca havia experimentado antes. Naquele momento, olhando para a mancha de sangue na fronha, ela fez uma promessa silenciosa. Deus, me dê forças. Ela orou mentalmente. Essa menina vai ter alguém que lute por ela. Dessa vez, a história vai ser diferente. Quando se separaram do abraço, Rebeca limpou as lágrimas de Olívia com carinho. Agora vamos trocar essa roupa de cama e deixar tudo limpinho e cheiroso para você. Está bem? Olívia concordou, dando um pequeno sorriso. Era o primeiro sorriso que Rebeca via da menina desde que havia começado a trabalhar na mansão. E isso apenas confirmou sua determinação de proteger aquela criança custe o que custasse. Nos dias seguintes, Sabina percebeu que Rebeca havia se tornado uma ameaça real. A faxineira agora observava cada movimento dela com Olívia, e isso a deixava furiosa. Se ela queria manter sua posição confortável na mansão, precisava se livrar de Rebeca. Rebeca! Sabina gritou da sala na manhã de quinta-feira. Vem aqui agora! Rebeca terminou de secar a última louça e foi até a sala, onde encontrou Sabina apontando para uma grande mancha roxa de suco de uva no tapete persa caríssimo. Olha o que você fez! Sabina acusou com falsa indignação. Esse tapete vale mais do que seu salário de um ano inteiro. Eu não derramei nada aqui, Rebeca respondeu calmamente, mas sentindo a armadilha se fechando. Claro que foi você. Quem mais poderia ter sido? A Olívia estava comigo o tempo todo. Sabina mentiu descaradamente. Vou ter que contar para meu tio sobre sua negligência. Rebeca sabia que estava sendo sabotada, mas não podia provar nada. Eu posso tentar limpar a mancha. Ah, agora você quer consertar? Já deveria ter tomado cuidado desde o início, Sabina disse, cruzando os braços com superioridade. Enquanto Rebeca se ajoelhava para tentar remover a mancha, Sabina sorriu com satisfação. Mas ela não sabia que Rebeca havia se preparado para essa guerra silenciosa. No dia seguinte, quando Sabina saiu para buscar Olívia na escola, Rebeca agiu rapidamente. Ela ligou a função de gravação do seu celular e o escondeu no bolso do avental. Quando Sabina voltou com a menina, Rebeca fingiu estar ocupada limpando o corredor próximo ao quarto de Olívia. Entra logo no quarto! Ela ouviu Sabina falar rispidamente com a menina. E não quero ouvir nem um pio seu até a hora do jantar. Mas eu quero brincar um pouquinho, Olívia disse com a voz baixinha. Você quer brincar? Então vou te dar um motivo para chorar também. Sabina respondeu, e Rebeca ouviu o som de um tapa seguido do choro abafado da criança. O gravador captou tudo. Rebeca sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Agora ela tinha provas. Mais tarde, quando Sabina desceu para preparar o lanche, Rebeca subiu rapidamente para ajudar Olívia a trocar de roupa. Quando a menina levantou o braço, Rebeca viu um novo hematoma, roxo e dolorido. Dói muito, tia Beca, Olívia sussurrou. Eu sei, querida, mas isso vai acabar, Rebeca prometeu, tirando uma foto rápida do machucado com o celular. Durante o resto da semana, as armadilhas de Sabina continuaram. Ela acidentalmente quebrou um porta-retrato antigo e culpou Rebeca na frente de outros empregados. A Rebeca anda muito distraída ultimamente, Sabina comentou com Dona Teresa, a cozinheira. Ontem ela quebrou um porta-retrato caríssimo do tio Marcelo. Nossa, que pena, Dona Teresa respondeu, olhando para Rebeca com desconfiança. Após ela sair, Sabina se aproximou de Rebeca com um sorriso vitorioso. Está vendo como é fácil? Eles confiam em mim, não em você.
Quantas outras coisas você acha que podem quebrar nas próximas semanas? Rebeca não se defendeu. Ela sabia que suas palavras contra as de Sabina não teriam valor nenhum ali. Mas cada foto, cada gravação, cada prova que ela conseguia coletar a deixava mais próxima de sua meta. Na sexta-feira, Sabina tentou uma nova estratégia. Ela espalhou para todos os funcionários que Rebeca estava mexendo nas coisas pessoais da família. Cuidado com essa mulher, Sabina sussurrou para Joaquim, o jardineiro. Ela anda muito interessada nas coisas da família. Semana passada, a peguei mexendo nos documentos do escritório. Sério? Joaquim perguntou surpreso. Sério. Acho que ela está planejando alguma coisa. Essas pessoas que vêm de onde ela veio são todas iguais. Não se pode confiar, Sabina disse com nojo. Rebeca ouviu a conversa da cozinha e sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Mas ela não desistiu. Cada mentira de Sabina apenas fortalecia sua determinação de expor a verdade. Naquela noite, depois que todos já haviam ido embora, Rebeca organizou as provas que havia coletado no seu celular. 5 fotos dos hematomas em Olivia, 3 gravações de áudio com gritos e ameaças e várias anotações sobre o comportamento estranho da menina. Um dia tudo isso vai fazer sentido, ela disse para si mesma, olhando para as evidências. E a Olivia vai estar segura. O comportamento de Olivia mudou drasticamente nas semanas seguintes. A menina que antes corria pela casa e ria alto, agora caminhava nas pontas dos pés e falava apenas sussurrando. Rebeca notou que ela havia parado de desenhar, uma atividade que sempre adorou. Olivia, você não quer fazer um desenho hoje? Rebeca perguntou na segunda-feira de manhã, mostrando os lápis de cor que a menina costumava usar. Olivia, você não quer fazer um desenho hoje? Perguntou Rebeca numa manhã enquanto arrumava o quarto. A menina balançou a cabeça negativamente, abraçando o ursinho de pelúcia contra o peito. Não quero mais desenhar, tia Beca. Por que não, meu amor? Você sempre gostou tanto de fazer desenhos bonitos. Olivia ficou em silêncio por um momento, mordendo o lábio inferior. Seus olhos grandes e azuis olharam para a porta do quarto verificando se Sabina não estava por perto. A Sabi disse que meus desenhos são feios, que eu só sei fazer rabisco. Rebeca sentiu o coração apertar. Sabina estava destruindo a autoestima da criança de forma sistemática, atacando até mesmo as atividades mais inocentes. Seus desenhos são lindos, Olivia. Cada um deles é especial porque você fez com amor. A menina olhou para ela com os olhos cheios de dúvida, mas ela disse que a mamãe ficaria com vergonha de mim se me visse desenhando essas coisas feias. Rebeca teve que se controlar para não sair daquele quarto e enfrentar Sabina imediatamente. Como alguém podia ser tão cruel com uma criança de apenas 4 anos? Sua mamãe te amava muito, Olivia, e tenho certeza de que ela ficaria muito orgulhosa de todos os seus desenhos. Olivia se aproximou mais de Rebeca, baixando a voz para um sussurro quase inaudível. Tia Beca, posso te contar um segredo? Claro, meu anjo, pode me contar qualquer coisa. A menina olhou novamente em direção à porta, como se tivesse medo de que alguém pudesse escutá-las. À noite, quando todo mundo está dormindo, eu tenho muito medo. Medo de quê, querida? Medo de que a Sabi venha no meu quarto e fique brava comigo. Às vezes eu ouço passos no corredor e fico embaixo da coberta até passar. Rebeca sentiu um frio na barriga. A situação era ainda pior do que ela imaginava. Olivia estava vivendo em terror constante, até mesmo na segurança do próprio quarto. Na quinta-feira, enquanto Rebeca limpava o banheiro do quarto de Olivia, a menina entrou correndo e fechou a porta rapidamente atrás de si, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Olivia, o que aconteceu? Rebeca perguntou, largando o pano de limpeza. A menina olhou para a porta fechada e depois para Rebeca. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e ela parecia estar lutando contra algum pensamento. Tia Beca, ela sussurrou, tão baixinho que Rebeca teve que se aproximar para ouvir. Posso te contar um segredo? Claro, querida, pode me contar qualquer coisa,
Rebeca respondeu, se ajoelhando para ficar na altura da menina. Olívia olhou mais uma vez para a porta e depois aproximou a boca do ouvido de Rebeca. A Sabe disse que se eu contar alguma coisa para o papai, ele vai ficar muito triste. O coração de Rebeca acelerou. E o que é que ela não quer que você conte? Sobre quando ela me machuca, Olívia confessou, as lágrimas finalmente descendo por seu rosto pequeno. Ela disse que, se eu contar, o papai vai ficar tão triste que vai embora para sempre, igual a mamãe. Rebeca sentiu o sangue gelar nas veias. A manipulação de Sabina era ainda mais cruel do que ela havia imaginado. A mulher não estava apenas machucando fisicamente a criança, estava destruindo sua capacidade de pedir ajuda. E eu não quero que o papai vá embora, tia Beca. Eu não quero ficar sozinha. Olívia, me escuta com atenção, Rebeca disse, segurando gentilmente o rosto da menina entre suas mãos. Seu papai nunca, nunca mesmo ia embora por sua causa. Ele te ama muito. Mas a Sabe disse que eu sou igual à mamãe e que isso deixa o papai triste. Se eu contar sobre os machucados, ele vai lembrar da mamãe e vai embora também. Olívia soluçou. Rebeca sentiu lágrimas queimarem seus próprios olhos. Como alguém podia ser tão cruel com uma criança? Seu papai não vai embora. A mamãe não foi embora porque quis. Ela ficou doente e foi para o céu, mas isso não foi culpa sua. Então por que ele não brinca comigo? Por que ele não me abraça? Olívia perguntou com a inocência devastadora de uma criança que não entende o luto dos adultos. Às vezes, quando os adultos ficam muito tristes, eles precisam de um tempo para aprender a ser felizes de novo. Rebeca explicou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas isso não significa que ele não te ama. Olívia pensou por um momento. Tia Beca, você promete que não vai contar para ninguém que eu te contei sobre a Sabe? Por que você não quer que eu conte? Porque se ela souber, ela vai me machucar mais ainda. E também pode te mandar embora, Olívia disse, mostrando uma preocupação que nenhuma criança de 4 anos deveria ter. Rebeca abraçou Olívia com força. Eu prometo que vou proteger você. E não vou deixar ninguém me mandar embora enquanto você precisar de mim. Mesmo se a Sabe contar mentiras sobre você para o papai. Mesmo assim, Rebeca prometeu, embora soubesse que estava fazendo uma promessa que talvez não conseguisse cumprir. Naquele momento, ouviram passos no corredor. Olívia se encolheu imediatamente e se afastou de Rebeca. A porta do quarto se abriu rapidamente e Sabina entrou com passos firmes, visivelmente irritada. Olívia, o que você está fazendo aqui dentro? Eu disse para você ir brincar no jardim. A menina imediatamente se encolheu, o corpinho pequeno tremendo de medo. Eu só estava conversando com a tia Beca. Rebeca está trabalhando. Você não pode ficar atrapalhando. Sabina se aproximou e pegou Olívia pelo braço, puxando-a para longe de Rebeca. Vamos agora! Rebeca se levantou, sentindo a fúria crescer dentro do peito. Sabina, você pode tratá-la com mais delicadeza? Ela é apenas uma criança. Sabina parou na porta e se virou, seus olhos brilhando com raiva mal contida. Rebeca, eu não preciso de conselhos sobre como educar minha própria família. Cuide do seu trabalho e deixe a educação da Olívia comigo. Após elas saírem, Rebeca ficou sozinha no quarto, o coração pesado com o que havia acabado de ouvir. Olívia estava sendo prisioneira do próprio medo, impedida de buscar ajuda pela ameaça de perder a única família que lhe restava. Ela olhou pela janela e viu Sabina no jardim, falando no celular, enquanto Olívia brincava sozinha numa gangorra, empurrando-se com os pezinhos pequenos. A menina olhava constantemente para Sabina, como se verificasse se estava fazendo algo errado. Rebeca pegou seu celular e discretamente fotografou a cena. Olívia brincando sozinha e assustada, enquanto Sabina a ignorava completamente, mais interessada na conversa telefônica. Eu vou te tirar dessa situação, meu anjo, sussurrou Rebeca para si mesma. Não importa o que eu tenha que fazer.
Naquela mesma tarde, Rebeca estava organizando a lavanderia quando ouviu a voz de Sabina vindo da sala. Ela estava falando ao telefone com alguém, e seu tom era completamente diferente do que usava com Olívia ou com os outros funcionários. Ai, Marina, você tinha que ver a bolsa que eu comprei ontem, Sabina disse rindo alto. Uma Prada autêntica. Custou quase R$3.000. Rebeca parou de dobrar as roupas para escutar melhor. Ela sabia que o salário de Sabina como babá, mesmo sendo generoso, não justificava gastos tão altos. Como eu consigo? Ora, meu tio é um dos homens mais ricos de São Paulo, Sabina continuou. E o melhor de tudo é que ele está tão afundado no trabalho que nem percebe quanto eu gasto. A amiga do outro lado da linha deve ter feito alguma pergunta, porque Sabina riu de forma cruel. A pirralha? Ah, ela é só um detalhe irritante. Aguentar essa criança chorona é o preço que eu pago para ter essa vida boa, Sabina disse com total desprezo. Meu tio se fechou no mundo dele depois que a esposa morreu. Ele trabalha 16 horas por dia e me deixou com total controle da casa. Rebeca sentiu náusea ao ouvir Sabina falar de Olívia daquela forma. Ela se aproximou mais da porta para escutar melhor. Sabe qual é a melhor parte? Enquanto ele estiver no mundo da lua dele, a rainha aqui sou eu. Essa mansão, esse dinheiro, essa vida de luxo. Eu mereço tudo isso, Sabina continuou. Passei a vida inteira vendo ele ter tudo, enquanto minha família lutava para pagar as contas. E se a criança contar alguma coisa para ele? A amiga deve ter perguntado. Ela não vai contar nada. Eu já cuidei disso, Sabina respondeu com frieza. Aquela menina tem tanto medo de ficar sozinha quanto de ser castigada. Ela sabe que se abrir a boca, pode perder o único pai que tem. Rebeca teve que se apoiar na parede. A crueldade de Sabina era ainda pior do que ela havia imaginado. Além disso, quem vai acreditar nela se ela tentar contar alguma coisa? Sabina continuou. Eu sou formada em pedagogia, tenho referências impecáveis. Se ela disser que eu bato nela, vão pensar que é coisa da imaginação de criança traumatizada pela morte da mãe. Rebeca sentiu vontade de vomitar. Sabina havia calculado cada detalhe de sua crueldade. Marina, você não entende. Eu cresci vendo meu tio ter tudo de mão beijada, enquanto meu pai, irmão dele, quebrou as costas trabalhando e nunca conseguiu nada. Sabina disse, o ressentimento claro na voz. Quando Helena morreu, eu vi uma oportunidade. Ele estava tão destruído que mal percebia o que acontecia ao redor. E a herança da menina? A amiga perguntou. Quando ela fizer 18 anos, vai herdar tudo mesmo. Mas até lá, são 14 anos de vida boa para mim. Sabina respondeu com frieza. E se ela for uma criança problemática, traumatizada, quem sabe Marcelo não pensa em me deixar como tutora oficial? Rebeca teve que tampar a boca para não gritar de indignação. Sabina não estava apenas maltratando Olívia por prazer. Ela estava sistematicamente destruindo a criança para garantir sua própria posição na família. O importante é que ela nunca conte nada para ele. E eu garanti isso fazendo com que ela tenha medo de perder o pai também. Sabina riu. Criança é fácil de manipular. Elas acreditam em qualquer coisa que você disser. Você é genial, Sabina. Que inveja dessa vida, a amiga comentou. Pois é. Enquanto isso, tenho que aturar uma faxineira intrometida que anda me dando nos nervos. Mas não se preocupe, já estou cuidando dela também. Rebeca ouviu passos se aproximando e rapidamente voltou para a lavanderia, fingindo estar ocupada dobrando roupas. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Sabina poderia ouvir. Agora, ela entendia completamente contra o que estava lutando. Sabina não era apenas uma babá cruel. Ela era uma predadora calculista que havia transformado a morte de Helena em sua oportunidade de ouro. Essa conversa muda tudo, Rebeca sussurrou para si mesma. Agora eu sei exatamente quem você é, Sabina, e vou usar isso contra você. Antes de ir embora, Rebeca subiu para o segundo andar, onde Olívia deveria estar dormindo.
Espiou discretamente pelo quarto entreaberto e viu a menina acordada na cama, abraçada ao ursinho de pelúcia, olhando fixamente para o teto. Mamãe, sussurrou Olivia para o vazio. Se você pode me ouvir, por favor me ajuda. Eu tenho muito medo. Naquela noite, Rebeca adicionou mais uma anotação ao seu arquivo de evidências. Sabina admitiu estar manipulando Olivia para manter controle sobre a família e o dinheiro. Confessou estar sabotando intencionalmente a relação entre pai e filha. Não importava quanto poder ou dinheiro Sabina tivesse. A verdade sempre encontrava um caminho para a luz. Na manhã seguinte, Olivia teve uma crise de pânico que abalou toda a mansão. Rebeca estava limpando o corredor quando ouviu gritos desesperados vindos do jardim. Correu até a janela e viu Olivia correndo em círculos, chorando histericamente, enquanto Sabina tentava alcançá-la. Não, eu não fiz nada de errado, eu não fiz, gritava a menina tropeçando na própria respiração ofegante. Rebeca desceu as escadas correndo e chegou ao jardim no momento em que Olivia caiu de joelhos na grama, tremendo violentamente. O que aconteceu? Perguntou Rebeca, se ajoelhando ao lado da criança. Ela está tendo uma birra porque eu disse que ela não podia comer doce antes do almoço, respondeu Sabina com irritação mal disfarçada. É sempre assim quando não consegue o que quer. Mas Rebeca podia ver que aquilo não era uma birra, era terror puro. Olivia estava em estado de choque, os olhos vidrados, respirando rapidamente. Olivia, olha para mim, meu amor. Respira devagar comigo, disse Rebeca suavemente pegando as mãozinhas da menina. Eu não consegui respirar, soluçou Olivia. A Sabi gritou comigo e eu pensei que ela ia... Vai o quê, querida? Olivia olhou para Sabina com medo e não conseguiu terminar a frase. Rebeca ajudou a menina a se levantar e a levou para dentro da casa, direto para a copa, onde se sentaram juntas em silêncio até Olivia se acalmar. Está melhor agora? A menina concordou com a cabeça, mas ainda estava visivelmente abalada. Rebeca olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Se retirou para um canto da copa, longe dos olhos curiosos, e se ajoelhou no chão frio. Com as mãos trêmulas, juntou as palmas e sussurrou uma prece desesperada. Meu Deus, por favor, me dê coragem para fazer o que é certo. Esta criança precisa de alguém que lute por ela. Se o Senhor me der forças, eu prometo não desistir. Sentindo uma determinação nascendo dessa prece, Rebeca se levantou. Uma fagulha de determinação nasceu dessa prece desesperada. Rebeca olhou para o relógio na parede da cozinha. Eram 3 da tarde. Marcelo estaria no escritório. Olivia, eu preciso sair um pouco. Você pode ficar com a Teresa na cozinha? A menina concordou, ainda meio zonza da crise anterior. Dona Teresa, Rebeca chamou a cozinheira. Preciso sair mais cedo hoje. Tenho uma emergência na família. Tudo bem, querida. Espero que não seja nada grave. Dona Teresa respondeu sem desconfiar de nada. Rebeca pegou sua bolsa e, ainda vestindo o uniforme de faxineira, saiu da mansão. Suas pernas tremiam enquanto ela caminhava até o ponto de ônibus. Durante todo o trajeto até a Faria Lima, ela repetia mentalmente o que ia dizer. Quando chegou ao arranha-céu imponente onde ficava a sede das empresas de Marcelo, Rebeca sentiu-se ainda menor. O prédio de vidro e aço parecia tocar o céu, e ela era apenas uma mulher simples do Jardim Ângela. Na recepção luxuosa, ela se aproximou da moça bem vestida que atendia atrás de uma mesa de mármore. Com licença, Rebeca disse, tentando controlar o nervosismo na voz. Preciso falar com o senhor Marcelo Vasconcelos. É urgente. A recepcionista olhou Rebeca de cima a baixo, notando o uniforme simples e os sapatos gastos. Seu olhar mudou imediatamente para um de desdém. O senhor Vasconcelos está em reunião e não recebe visitas sem agendamento, ela disse com frieza. Por favor, é sobre a filha dele. A Olivia está em perigo. Rebeca insistiu, sentindo o desespero crescer. Senhora,
Se não tem agendamento, não posso ajudar. Além disso, pessoas não autorizadas não podem entrar no prédio. A recepcionista falou, já fazendo sinal para os seguranças. Escuta aqui, Rebeca disse, tentando manter a dignidade. Eu trabalho na casa dele, sou a faxineira. E estou dizendo que a menina precisa de ajuda. Ah, entendi. A recepcionista sorriu com superioridade. Uma funcionária. Bem, se tem alguma reclamação trabalhista, precisa procurar o Departamento de Recursos Humanos. Não é sobre trabalho, é sobre a segurança da criança. Rebeca gritou, perdendo a paciência. Os seguranças se aproximaram. Algum problema aqui? Um deles perguntou. Esta mulher está causando distúrbio, a recepcionista disse. Podem escoltá-la para fora, por favor? Espera, Rebeca gritou. Pelo menos liga para ele. Fala que é emergência, que é sobre a Olívia. A recepcionista suspirou irritada e pegou o telefone. Senhor Vasconcelos, perdão por incomodar, mas tem uma funcionária aqui embaixo que insiste em falar com o senhor. Diz que é emergência sobre sua filha. Houve uma pausa. Sim, senhor. Ela disse que é a faxineira. Outra pausa mais longa. Entendo. Vou avisar que o senhor está descendo. A recepcionista desligou e olhou para Rebeca com ainda mais desdém. Ele vai descer, mas só para resolver isso de uma vez. 5 minutos depois, Marcelo apareceu no elevador. O rosto mostrava impaciência e irritação. Ele usava um terno impecável e carregava o celular na mão, como se estivesse sendo interrompido de algo muito importante. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou. A voz baixa, mas carregada de frieza. Rebeca respirou fundo. Senhor Marcelo, é sobre a Olívia. A Sabina. Não ouse terminar essa frase, ele a cortou, o rosto endurecendo ainda mais. Sabina é minha sobrinha, sangue do meu sangue. Não vou admitir que uma funcionária venha até o meu local de trabalho para criar fantasias sobre minha família. Mas, senhor Marcelo, se o senhor apenas me escutasse... Não há nada para escutar. Você está claramente confusa ou... Ele parou, estudando o rosto desesperado dela. Ou tentando causar problemas por algum motivo pessoal. Rebeca sentiu o mundo desabar ao redor dela. Havia arriscado tudo, humilhado-se publicamente e ele nem mesmo queria ouvir. Volte para casa, Rebeca, e se você valoriza seu emprego, nunca mais faça algo assim. Ele entrou no elevador sem olhar para trás, deixando Rebeca sozinha e humilhada no meio do saguão luxuoso. As pessoas ao redor a olhavam com curiosidade e julgamento. Mas enquanto Marcelo subia de volta para seu escritório, algo incomodava seu peito. O desespero genuíno nos olhos de Rebeca, a forma como ela havia arriscado o emprego para vir até ali, e aquela pergunta que não queria calar. Por que uma simples faxineira faria isso se não fosse verdade? De volta ao escritório, Marcelo tentou se concentrar na reunião com os investidores japoneses, mas as palavras de Rebeca não saíam de sua cabeça. Ele olhava para os números na tela, mas tudo o que conseguia ver era o desespero nos olhos da faxineira. Marcelo, você está nos ouvindo? Perguntou Roberto, seu sócio, notando sua distração. Desculpem, Marcelo respondeu, passando a mão pelo cabelo. Tive um imprevisto hoje. Quer remarcar a reunião? Roberto sugeriu preocupado. Não, vamos continuar, Marcelo disse, mas sua mente estava longe dos contratos e investimentos. Quando a reunião terminou, Roberto ficou para trás. O que aconteceu? Você parece perturbado. Uma funcionária da casa veio aqui hoje. Disse que a Olívia estava em perigo, Marcelo confessou, afrouxando a gravata. E você acredita? Claro que não. Foi só uma tentativa de chamar atenção. Ou talvez ela queira dinheiro, Marcelo respondeu, mas sua voz não soava convincente, nem para ele mesmo. Marcelo, quando foi a última vez que você realmente conversou com a Olívia? Perguntou como ela está se sentindo? Roberto questionou gentilmente. Ela está bem. A Sabina cuida de tudo. Isso não é o que eu perguntei.
Marcelo ficou em silêncio. A verdade era que ele evitava conversas longas com a filha. Cada palavra dela, cada gesto, trazia lembranças dolorosas de Helena. No caminho para casa, sentindo-se inquieto, Marcelo decidiu ligar para a escola de Olívia. Nunca havia feito isso antes, sempre deixando essas questões para Sabina resolver. Escola Infantil Arco-Íris, boa tarde. Boa tarde, aqui é Marcelo Vasconcelos, pai da Olívia. Gostaria de saber como ela tem estado nas aulas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ah, senhor Vasconcelos, que bom ter notícias suas. Na verdade, estávamos pensando em conversar com você sobre a Olívia. O coração de Marcelo disparou. Há algum problema? Bem, não exatamente um problema, mas a professora tem notado algumas mudanças no comportamento dela nas últimas semanas. Que tipo de mudanças? Ela tem estado mais retraída, muito quietinha. Às vezes a encontramos chorando baixinho durante as atividades, mas quando perguntamos o que há de errado, ela diz que não é nada. A coordenadora pausou. E houve um episódio ontem que nos preocupou. Marcelo parou o carro no acostamento. Que episódio? Durante a hora do recreio, uma das outras crianças tropeçou e caiu perto dela. Olívia teve uma reação muito desproporcional. Começou a gritar e a tremer, como se estivesse com muito medo. Levamos um tempo considerável para acalmá-la. As mãos de Marcelo começaram a suar no volante. E o que vocês acham que pode estar causando isso? Bem, sabemos que ela perdeu a mãe há 2 anos. E às vezes o luto infantil pode manifestar sintomas tardios. Mas a coordenadora hesitou. Senhor Vasconcelos, a Olívia tem chegado à escola com alguns hematomas pequenos. Quando perguntamos como aconteceu, ela sempre diz que caiu brincando. O mundo de Marcelo começou a girar. Hematomas? São pequenos, geralmente nos braços. Podem realmente ser de quedas, mas gostaríamos de conversar pessoalmente com vocês. Quando seria possível? Marcelo tentou manter a voz firme. Vou verificar minha agenda e retorno à ligação. Quando desligou o telefone, suas mãos tremiam. As palavras da coordenadora se misturavam com as de Rebeca, criando um quadro que ele não queria enxergar. Quando chegou à mansão, em vez de ir direto para o escritório como sempre fazia, Marcelo decidiu subir para ver Olívia. Eram 7 da noite, horário do banho. Ele parou na frente do quarto da filha e ouviu vozes. Aproximou o ouvido da porta. Para de chorar, você está fazendo barulho demais. Era a voz de Sabina, mais dura do que ele jamais havia ouvido. Desculpa, sabe, eu não queria. A voz pequena de Olívia respondeu chorosa. Se o seu pai ouvir esse choro, ele vai ficar bravo comigo. E você sabe o que acontece quando eu fico brava, né? Marcelo sentiu o sangue gelar. Aquele tom... Não era o tom de uma babá carinhosa. Era o tom de alguém fazendo uma ameaça. Ele abriu a porta lentamente. Sabina estava ajoelhada na frente de Olívia, segurando os braços da menina com mais força do que necessário. Tio! Sabina se levantou rapidamente, sorrindo. Você chegou cedo hoje. Oi, papai! Olívia disse baixinho, mas seus olhos estavam vermelhos de chorar. Marcelo olhou da sobrinha para a filha. E está tudo bem aqui? Claro! A Olívia só estava um pouquinho birracenta na hora do banho, mas já resolvemos, não foi, querida? Sabina disse, passando a mão no cabelo de Olívia de forma que parecia carinhosa, mas que fez a menina se encolher. Olívia, você está bem? Marcelo perguntou diretamente para a filha. A menina olhou rapidamente para Sabina e depois para o pai. Estou bem, papai. Sabina, pode nos dar um minuto? Marcelo pediu. Claro, tio. Vou preparar o jantar da Olívia. Sabina saiu, mas não antes de lançar um olhar de advertência para a menina. Quando ficaram sozinhos, Marcelo se ajoelhou na frente da filha. Olívia, papai pode te fazer uma pergunta? A menina concordou timidamente. Você está feliz? Era uma pergunta simples, mas a reação de Olívia foi devastadora. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela começou a chorar baixinho. Eu estou sim, papai, ela sussurrou. Depois de acalmar a filha, Marcelo desceu as escadas. Sabina estava no sofá, agindo como se nada tivesse acontecido.
Sabina, como foi o dia da Olívia na escola? Normal. Por quê? Eu liguei para a escola. A coordenadora me disse que ela tem estado diferente ultimamente. Por uma fração de segundo, Marcelo viu algo passar pelo rosto de Sabina. Nervosismo? Medo? Ah, sim. Ela tem tido algumas dificuldades para se adaptar. É natural. Crianças da idade dela às vezes passam por fases difíceis. E os hematomas que a escola mencionou? Sabina manteve a expressão neutra, mas Marcelo percebeu que ela engoliu em seco. Ela é uma criança ativa, tio. Está sempre correndo e brincando. É normal que se machuque às vezes. Marcelo se levantou do sofá, mas algo havia mudado fundamentalmente dentro dele. A semente da dúvida que Rebeca havia plantado naquela tarde estava germinando, alimentada por sua própria observação e pela reação de medo da filha. Enquanto se retirava da sala, uma única pergunta martelava em sua mente. O que exatamente estava acontecendo em sua própria casa e por que havia demorado tanto para prestar atenção? No dia seguinte, Marcelo mal conseguiu trabalhar. Cada reunião parecia interminável. Cada telefonema, uma distração irritante. A imagem de Olívia assustada não saía de sua cabeça. Às 14h, ele cancelou todos os compromissos do dia e saiu do escritório. Roberto tentou convencê-lo a ficar, mas Marcelo estava determinado. Preciso ir para casa, foi tudo o que ele disse. Durante o caminho, seu coração batia cada vez mais forte. Parte dele ainda esperava estar errado, que tudo não passasse de mal entendido. Mas outra parte, a parte que havia visto o medo nos olhos da filha, já sabia a verdade. Estacionou o carro na garagem e entrou pela porta dos fundos, tentando não fazer ruído. A casa estava em sua rotina normal da tarde. Podia ouvir Teresa na cozinha preparando o jantar e o som abafado da televisão vinda da sala. Subiu as escadas de carpete silenciosamente, seus passos amortecidos pelo tecido grosso. Quando chegou ao segundo andar, parou para escutar. Inicialmente, não ouviu nada além do murmúrio distante da televisão lá embaixo. Então, vinda do quarto de Olívia, escutou a voz de Sabina dura e impaciente. Engole esse choro agora, sua inútil. Não aguento mais essa choradeira toda. Marcelo sentiu o sangue gelar nas veias. Nunca havia ouvido Sabina usar esse tom com Olívia, ou com qualquer pessoa. Mas eu não estou chorando de propósito, sabe? Respondeu a voz pequena e assustada de Olívia. Eu só estava com saudade da mamãe. Sua mãe está morta. Morta e enterrada. Para de ficar pensando nela toda hora. Marcelo se aproximou da porta do quarto, que estava entreaberta. O que viu através da fresta fez seu mundo desabar completamente. Sabina estava de pé ao lado da cama, com o rosto contorcido de raiva, apontando o dedo de forma ameaçadora para Olívia. A menina estava encolhida contra a cabeceira da cama, abraçando o ursinho de pelúcia, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Você é uma criança ingrata. Seu pai trabalha o dia inteiro para te dar tudo, e você fica aí chorando por uma morta. Não fala assim da minha mamãe! Olívia gritou entre soluços, numa demonstração rara de coragem. Foi então que aconteceu. Sabina ergueu a mão e a trouxe com força em direção ao rosto da menina. Mas antes que pudesse atingi-la, Rebeca apareceu do nada, se jogando entre as duas. Não encosta nela! Gritou Rebeca, usando o próprio corpo como escudo para proteger Olívia. A mão de Sabina parou no ar, quando ela percebeu que havia sido flagrada. Seu rosto passou do vermelho da raiva para o branco do pânico em questão de segundos. Foi nesse momento que Marcelo escancarou a porta do quarto. Sabina! Marcelo rugiu, sua voz carregada de uma fúria que ele nunca havia sentido antes. O silêncio que se seguiu foi enorme. Sabina ficou paralisada, a mão ainda erguida no ar. Rebeca mantinha os braços abertos, protegendo Olívia. E a menina, ao ver o pai, começou a chorar ainda mais forte. O que está acontecendo aqui? A voz de Marcelo saiu baixa e perigosa. Sabina rapidamente baixou a mão e tentou recompor a expressão. Tio, você chegou cedo. Eu estava apenas...
disciplinando a Olívia. Ela estava tendo um comportamento inadequado. Disciplinando? Marcelo entrou no quarto, seus olhos indo de Sabina para Rebeca e finalmente pousando em sua filha, que tremia atrás da faxineira. Isso é disciplina? Ela estava sendo rebelde, tio. Às vezes é necessário ser mais firme. Marcelo se aproximou lentamente e Sabina recuou instintivamente. Firme! Ele olhou para as lágrimas no rosto de Olívia, para o medo nos olhos da filha, para a posição protetora de Rebeca. Isso é ser firme? Tio, você não entende. Cuidar de criança às vezes exige silêncio. O grito de Marcelo fez todos no quarto se sobressaltarem. Não diga mais uma palavra. Ele se ajoelhou ao lado da cama, na altura de Olívia. Meu anjo, você está bem? Ela te machucou? Olívia olhou para Sabina com medo, depois para Rebeca em busca de encorajamento e finalmente para o pai. Papai, eu tenho muito medo da Sabi, sussurrou ela, as palavras saindo entrecortadas pelos soluços. Ela sempre é assim comigo. Ela grita e às vezes me machuca. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por que você nunca me contou? Porque ela disse que se eu contasse, você ia embora para sempre, igual a mamãe. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marcelo. Toda a manipulação, todo o medo, toda a dor que sua filha havia suportado em silêncio se revelou naquele momento. Ele se virou para Sabina, que agora estava pálida como papel. Saia da minha casa, agora. Tio, eu posso explicar. Saia da minha casa agora, Marcelo gritou para Sabina. Saia antes que eu chame a polícia. Tio, por favor, você não entende. A menina é difícil, ela... Sabina tentou se justificar. Eu disse para sair. Marcelo berrou apontando para a porta. E se eu souber que você chegou perto da minha filha novamente, eu juro que... Sabina saiu correndo do quarto, pegou suas coisas e saiu da mansão em menos de 15 minutos. Quando o silêncio voltou ao quarto, Marcelo finalmente se permitiu se aproximar da filha. Olívia correu para seus braços e eles permaneceram abraçados por longos minutos, ambos chorando. Desculpe, meu anjo. Desculpe por não ter percebido. Desculpe por não ter te protegido, murmurou ele contra os cabelos da menina. Rebeca, que havia permanecido em silêncio durante toda a cena, discretamente pegou seu celular e mostrou a tela para Marcelo. Ali estavam as fotos dos hematomas de Olívia e os áudios gravados de Sabina gritando com a criança. Eu tentei te avisar, disse ela suavemente. Eu sabia que você precisaria de provas. Marcelo olhou para Rebeca com uma gratidão imensa brilhando nos olhos. Obrigado. Obrigado por proteger minha filha quando eu falhei como pai. Olívia olhou para o pai com os olhos ainda cheios de lágrimas. Papai, a tia Beca me protegeu. Ela é boa comigo. Eu sei, filha, eu sei. Marcelo respondeu. Papai também te ama muito. Ele sussurrou. E nunca mais vai deixar ninguém te machucar. Nunca mais. Rebeca os observava com lágrimas nos olhos. Finalmente, a família estava se reconectando. Finalmente, Olívia estava segura. Após expulsar Sabina de casa, o silêncio que restou no quarto era pesado, mas era um silêncio diferente. Era o silêncio do alívio, da verdade finalmente revelada. Marcelo ainda abraçava Olívia, que havia parado de chorar, e agora apenas se aninhou no peito do pai, como se quisesse se certificar de que ele era real. Papai, ela sussurrou, você não vai embora igual a mamãe, né? O coração de Marcelo se partiu. Não, meu amor, papai não vai embora nunca mais, e não vai mais deixar você sozinha. Rebeca estava em silêncio, organizando alguns brinquedos que haviam se espalhado pelo chão durante a confusão. Marcelo a observou e se lembrou de todas as vezes que ela havia tentado alertá-lo. Rebeca, ele chamou suavemente, posso ver as provas que você tentou me mostrar ontem? Rebeca hesitou por um momento, depois pegou o celular do bolso. Senhor Marcelo, algumas coisas podem ser difíceis de ver.
Eu preciso saber tudo, ele respondeu, preparando-se mentalmente. Rebeca mostrou as fotos dos hematomas em Olívia, os áudios com os gritos e ameaças de Sabina e suas anotações sobre o comportamento da menina. A cada evidência, Marcelo sentia uma mistura de raiva e culpa crescer em seu peito. Meu Deus! Ele sussurrou ao ouvir uma das gravações onde Sabina gritava com Olívia. Como eu pude ser tão cego? O senhor estava sofrendo também, Rebeca disse gentilmente. Às vezes, quando estamos com muita dor, é difícil enxergar a dor dos outros. Olívia levantou o rosto para olhar para o pai. Papai, você está bravo comigo? Bravo com você? Por que eu estaria bravo com você, meu amor? Porque eu não contei sobre a Sabi. Ela disse que se eu contasse, você ia ficar triste igual quando a mamãe foi embora. Marcelo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Sabina havia manipulado não apenas fisicamente, mas emocionalmente sua filha de forma cruel. Olívia, olha para mim, ele disse, segurando gentilmente o rosto da menina. Você não fez nada de errado, nada mesmo. A culpa não é sua, a culpa é do papai, que não estava prestando atenção. Então você não vai embora? Nunca. Eu prometo que daqui para frente vou ser um pai melhor. Vou ouvir você, vou brincar com você, vou estar aqui sempre que você precisar. Olívia sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. E a tia Beca pode ficar também? Marcelo se virou para Rebeca, que estava emocionada observando a cena. Rebeca, eu te devo mais do que posso expressar. Você salvou minha filha quando eu falhei como pai. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Rebeca respondeu humildemente. Não, você fez muito mais que isso. Você arriscou seu emprego, enfrentou humilhação e mesmo assim voltou para proteger uma criança que nem é sua família. Marcelo disse, sua voz cheia de gratidão. Você tem um coração maior que o mundo. Ela pode ficar, papai, por favor? Olívia perguntou, olhando esperançosa. Claro que pode, se ela quiser. Marcelo respondeu, olhando para Rebeca. Mas não como faxineira, como parte da nossa família. Como alguém que vai ajudar o papai a cuidar de você direitinho. Rebeca se emocionou. Eu ficaria honrada. Olívia bateu palmas e correu para abraçar Rebeca. Agora eu tenho papai e tia Beca, e ninguém mais vai me machucar. Nunca mais, Marcelo prometeu, juntando-se ao abraço. Naqueles braços, os três formaram algo que nenhum deles esperava encontrar. Marcelo encontrou coragem para ser pai novamente. Olívia encontrou segurança e amor, e Rebeca encontrou uma família que a valorizava pelo que realmente importava, seu coração generoso. Naquela tarde, pela primeira vez em 2 anos, a mansão na Vila Olímpia estava cheia de algo que havia faltado por muito tempo. Risadas de criança, conversas carinhosas e o calor de uma família que finalmente estava completa. A vida ainda teria seus desafios, mas agora eles enfrentariam tudo juntos. E Olívia cresceria sabendo que era amada, protegida e valorizada por pessoas que dariam suas vidas por ela. Era exatamente assim que deveria ser. Para toda mulher que já se sentiu pequena diante do mundo, que já foi julgada por sua origem ou condição social, mas que mesmo assim escolheu fazer o que era certo. Para todo pai que, perdido em sua própria dor, se afastou daquilo que mais amava, construindo muralhas de trabalho e distância emocional para se proteger da lembrança da perda. Para toda criança que já se sentiu sozinha, incompreendida ou com medo de falar sobre sua dor, acreditando que sua voz não tinha valor. A história de Rebeca, Marcelo e Olívia nos ensina uma das verdades mais poderosas da vida. A coragem não precisa vir acompanhada de poder, dinheiro ou posição social. Às vezes, a maior coragem é a de uma pessoa simples que decide se colocar entre o mal e o inocente, mesmo sabendo que pode perder tudo. Ela nos mostra que o amor verdadeiro não se manifesta apenas em palavras bonitas ou presentes caros, mas na disposição de lutar por quem amamos, de arriscar nossa própria segurança para proteger os mais vulneráveis. Rebeca não tinha títulos universitários, nem sobrenome importante, mas tinha algo muito mais valioso:
um coração que se recusava a aceitar a injustiça. Esta história nos ensina que o luto, por mais profundo que seja, não pode nos cegar para as necessidades daqueles que dependem de nós. Marcelo descobriu que honrar a memória de sua esposa não significava se afastar da filha, mas sim amá-la com toda a intensidade que Helena teria desejado, e nos lembra que as crianças, mesmo as menores, merecem ser ouvidas, protegidas e valorizadas, que nenhuma criança deveria carregar o peso do silêncio por medo ou manipulação. Que é responsabilidade de todos nós criar um mundo onde os pequenos se sintam seguros para falar sobre sua dor. Que esta história seja um lembrete de que nossa origem não define nosso valor. Que uma faxineira pode ter mais nobreza que uma pessoa com diploma. Que um pai pode reconstruir sua relação com os filhos, não importa quanto tempo tenha perdido. E que uma criança pode florescer novamente quando encontra o amor e a proteção que merece. Não subestime o poder de suas ações. Às vezes, um simples gesto de coragem pode mudar toda uma vida. Às vezes, escolher ficar do lado certo, mesmo quando parece impossível, pode salvar não apenas uma pessoa, mas toda uma família. E lembre-se, nunca é tarde demais para escolher o amor ao invés do medo, a proximidade ao invés da distância, a coragem ao invés do silêncio. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!